Boa noite para você que nos acompanha aqui pelo canal Opinião Esportiva, aqui no nosso grupo QG Esportes. Eu sou o Fábio Assunção, eu moro aqui em São Paulo, capital, e hoje nós vamos apresentar o QG número 006, falando sobre volta dos continentais, algumas coisas sobre os resultados dos estaduais, entre outros fatos que aconteceram durante a semana no futebol brasileiro, mundial e também em outros locais, em outros países. Vamos lá, vamos começar com a nossa apresentação hoje. Primeiramente, quero apresentar ele, que dessa vez eu não vou errar a cidade onde ele mora. Eu vou apresentar ele, João Vitor Sartor, diretamente de Tubarão. Boa noite, João Vitor Sartor, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada para você que nos acompanha. Qual é o seu destaque, João Vitor Sartor? Boa noite, queria desejar uma boa noite a todos. Parabenizar o Fábio por essa homenagem ao Max Verstappen aí. Não é o assunto de hoje, mas é sempre bom lembrar de Fórmula 1. Se você não assistiu, assista o nosso especial Drive to Survivor, que está ali, que está gravado. Aquela famosa pauta fria, você pode assistir quando você quiser. Hoje o destaque, a gente vai falar de continentais, né? Então eu queria dar o destaque para o Real Madrid, o Vini Malvadez aí, num 0x0 lindo. O Real é sempre lindo quando o Real se classifica. E o PSG, né, que eu apostei contra, mas menino Ney, menino Mbappé fizeram eu provar que eu estava errado e tá nas semifinais. Esses são os meus destaques iniciais. Bem, então viemos aqui com os destaques iniciais de João Vitor Sartor. Agora vou apresentar ele, que está com o nick, agora nesse momento, Rian do Vigor, mas agora aparece aqui para você. Rian Anthony, diretamente do estado do Rio de Janeiro, de São Sebastião do Rio de Janeiro. Rian, qual é o seu destaque inicial? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa alvorada para você que nos assiste, independente da hora que seja, aí pelo YouTube. O Sarto, de repente, pode atualizar vocês um pouco sobre a nossa plataforma do podcast. Por hora a gente vai dar uma segurada, mas ele fala isso depois, ao longo do programa. Galera, hoje eu estou bobadilizado em relação aqui à nossa contratação do Fluminense, o atacante Raul Bobadilha, entre outras, né? Que a gente vai falar sobre isso ao longo do programa, mas o destaque maior é a Libertadores da América e agora começando com a Champions League. Lembrando que a gente foi muito mal nas nossas apostas, né? Os nossos palpites. Eu mudei no último programa em relação a sobre Liverpool e Real Madrid. Primeiramente já havia apostado no Liverpool, mas o time de Enfield parecia que estava sem aquela pegada de outrora. Então, eu acabei mudando para Real. Então, ficou 50-50. Apostei também no Bayern de Munique, o menino Ney riu disso, e apostei também no Borussão, e o Guardiola levou a equipe dos irmãos Gallagher à semifinal depois. Se eu não me engano, ele ainda não tinha levado a equipe de Manchester para essa fase. E é a primeira vez, e fará uma estupenda partida contra o PSG. E a outra partida das quartas de final, entre Chelsea e Porto, essa sim eu fui feliz, não precisei mudar ao longo dos dias, apostei no Chelsea, o Chelsea está com a sua vaga assegurada. Essas e muitas outras daqui a pouco, ao longo do nosso QG Sport 006. Voltamos contigo, Fábio. Bem, após a apresentação dos nossos colegas aqui, eu quero pedir para a produção, por gentileza, agora os nossos recados protocolares, por favor. Pois é, primeiro recado protocolar, o Instagram da rádio onde eu trabalho, né, a web rádio Outra Dimensão, WR Outra Dimensão, aparece aí no GC, para você poder curtir um pouco do trabalho onde eu faço algumas coisas lá, e já estou acumulando algumas funções, além de operação técnica, reportagem, comentários, etc. Segundo o recado protocolar, produção, Opinião Esportiva é o nosso canal. Aqui é o nosso canal. Opinião Esportiva, onde nós trazemos para você um pouco daquilo que aconteceu durante a semana. No Opinião Esportiva, você tem os vários programas que a gente conduz aqui. Nós temos o nosso QG Esportes, que é o nosso carro-chefe, nosso programa carro-chefe, que vai ao ar todos os domingos em horário
horários diferentes. Também temos o nosso Gol e Bandeirada, que é um programa apresentado por mim, um Drops de 10 minutos falando sobre notícias diversas e diferenciadas. Além disso, nós temos o outro programa, que é o programa variado do João Vitor Sartor, que na maioria das vezes você tem o Opina Aí, você tem os 10 mais, que o Opina Aí é um quadro que fala sobre algumas coisas que são polêmicas, controversas, e aí você pode saber a opinião do João Vitor e concordar ou discordar dele. E além disso, você pode também ver os 10 mais, que é uma lista de 10 pessoas, ou 10 ligas, ou 10 esportistas mais importantes do esporte nacional ou internacional, entre outras coisas relacionadas ao esporte. Produção, vamos agora ao nosso primeiro tema, por gentileza. Não, Fábio, só um minutinho, só para fazer propaganda do vídeo dessa semana, se me permite? Sim, claro. Que essa semana eu resolvi trazer um quadro antigo do canal. O primeiro vídeo do canal aqui foi de um quadro que era do Instagram, que eu fazia lá na IGTV, eu resolvi trazer para o YouTube, que é o Grandes Eras. Então, essa semana vai ser o Grandes Eras, falando sobre o período do Zico no Flamengo, né? O Grandes Eras, que é o quadro que raramente eu faço, né? Apesar de que agora vai ficar tudo certo, tudo a mesma ordem, mas é um quadro feito lá no Instagram, vindo para o YouTube agora. Então, Grandes Eras, falando da Era Zico. E falando sobre, aproveitar o que o Rian falou lá da semifinal, o City tinha chegado na semifinal em 2016, mas o Guardiola, na temporada 15 e 16, mas o Guardiola chega na temporada seguinte para treinar. Então, é a segunda vez do City na semifinal e a primeira do Guardiola. Isso, eu deixei destacado isso, porque eu lembrei que uma temporada, foi essa temporada que você disse mesmo, que ele havia chegado na semifinal. Eu agora não vou me recordar quem foi o adversário dele, não sei se foi o Real Madrid. Eu acho que foi o Atlético, se não me engano, mas não tenho certeza. Atlético, né? Enfim, depois a gente dá uma pesquisada aqui e confirma para vocês que estamos assistindo. E essa eu sabia, que o Guardiola é a primeira vez que ele vai com o time do City para a semifinal dessa temporada e fará uma belíssima partida contra o time parisiense. Vamos lá, então, logo após os nossos recados protocolares e também algumas opiniões, algumas coisas para a gente ter uma pitadinha do que vai acontecer hoje, vamos ao primeiro tema de hoje. Produção na tela, por gentileza. Vamos lá. Primeiro jogo que a gente vai falar, Porto e Chelsea. A gente teve a partida entre Porto e Chelsea pela semifinal. O Chelsea tinha ganho a primeira por 2-0 e aí o Porto venceu a segunda por 1-0. Aí eu gostaria nesse momento de falar com o Rian Anthony. Rian, eu gostaria de saber de você como você pôde observar essa partida e o que você achou da atuação do Porto nessa partida, sobretudo do atacante Mehdi Taremi, que acabou fazendo o gol do principal aí quase no apagar das luzes do jogo entre Porto e Chelsea. Perfeito, Fábio. Então, essa partida era uma partida muito equilibrada. As duas equipes eram tidas como verdadeiras zebras nessa fase da competição. O Porto, por ter eliminado a Juventus do Cristiano Ronaldo, mostrando muita fibra, muita garra. O Chelsea eliminando o Atlético de Madrid, né? Que muita gente, por estar com novos reforços, com a vinda do Suárez, acreditava-se que, de repente, o Atlético de Madrid avançasse de fase. Porém, o Chelsea mostrou que não é bem assim, que está com um time coeso, certo, uma defesa muito sólida e mostrou isso nos dois jogos. É verdade, o Mehdi Taremi fez um baita golaço esse que pode até ser colocado para a disputa do Prêmio Puskás, essa que é a verdade, só que é aquele famoso golaço que não serviu de nada, igual o do Casares na final da Copa do Brasil contra o Grêmio em 2016. Alô, Casares, Cachazares, enfim. O Porto foi uma equipe muito aguerrida nos dois jogos. O primeiro jogo, inclusive, mostrou muita força, se lançou o ataque, mas a equipe do Porto é um pouco limitada se a gente for comparar com o plantel do Chelsea.
não tem a mesma qualidade, faltou isso em muitos momentos, e acabou que a primeira partida, os dois jogos foram em Sevilha, devido à nova variante nos seus respectivos países, tanto em Portugal como no Reino Unido, né? Então as duas partidas foram em Sevilha. Então, assim, foi no mesmo estádio, mesmo gramado, as equipes já estavam meio que habituadas a jogar naquele campo. O Chelsea se valeu melhor, porque o primeiro jogo era mando do Porto, e aí fez os 2-0, acabou mostrando uma certa superioridade técnica. Só que essa última partida, com destaques para as atuações de Thiago Silva, Kanté e Jorginho no setor defensivo, deu essa impressão do quanto o time do Chelsea é muito forte nesse setor. Porém, o Porto batalhou, até conseguir um gol no apagar das luzes, como você mesmo disse, Fábio. Só que o que dava impressão durante o jogo era o seguinte, a mesma impressão que eu tive entre Liverpool e Real Madrid, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre, que poderia ter mais 5 dias de jogo que não faria o gol. Aí o Taremi mostrou que eu estava errado, mas assim, foi uma bola em 1 milhão, entendeu? A equipe do Chelsea estava certinha na defesa, segurou a pressão do Porto e avança depois de 7 anos longe das semifinais. A última, por sinal, sendo eliminada pela equipe do Simeone na temporada 2013 e 2014. De lá para cá, o Chelsea não conseguiu mais chegar nessa etapa da Champions League e agora o faz. E assim, né, nesse momento não tem mais zebra, não cabe mais. Do outro lado, vai ter uma grande equipe, o maior vencedor da competição, que é o Real Madrid, mas eu acho que é pau a pau, tá tete a tete, e o Chelsea tá indo para brigar. Não vai ser a zebra caso o Chelsea avance para a final. Bem, perdão ao público, nosso público telespectador. Após a gente ouvir aí a opinião do Rian, que a gente pôde ver aí o que ele pôde falar a respeito de Porto e Chelsea, eu quero ouvir também a opinião do João Vitor Sartor a respeito do seguinte, João Vitor. Você acha que o Chelsea e o Porto nessa partida, né? Você acreditava, por exemplo, numa possibilidade do Porto conseguir, depois de ter passado pela Juventus, se eu não me engano que foi pela Juventus, conseguir passar à frente de fase pelo Chelsea, ou você já previa, por exemplo, que o Porto iria ser barrado nessa partida? Pergunta difícil, porque quem viu o último QG Sports sabe que eu falei que eu acreditava. Porém, eu falei também que eu estava acreditando muito por causa da minha teimosia. Porque era o time que eu tinha votado antes, né, dos confrontos acontecer, que seria o Porto, que eu lembro até o telespectador que assistiu, quem não assistiu, volta lá. O João ficou desesperado na hora que eu falei que eu apostava no Porto. Mas que ele falou que o Chelsea não perdia em Sevilha, perdeu, mas não foi suficiente, né? O gol no apagar das luzes lá. Então foi. Sabe aquela hora do poker? Tu vai no all-in, tinha tudo para perder, eu joguei todas as minhas fichas e me ferrei, eu perdi. O Porto não correspondeu à loucurada que eu apostei nele no último jogo. Pois então, João Vitor Sartor, é importante aí a gente... o futebol tem um pouco disso, né? O futebol, ele é um pouco... Demos uma travada aqui, Fábio. Tivemos um pequeno problema técnico com o nosso sinal. Você que nos acompanha em casa, saiba que nós estamos trabalhando de home office. Então, por esse motivo, nós pedimos desculpas a você, telespectador, ou nosso espectador aqui na internet, que nos ouve e nos vê. Às vezes o sinal tem algumas instabilidades nas regiões e nós estamos cada um trabalhando de um lugar diferente. O João Vitor Sartor está em Santa Catarina, Tubarão, no Rian Anthony está no Rio de Janeiro.
Então, agora, nesse momento, a partir de agora, eu peço para a produção para nós passarmos para a segunda pauta, por gentileza. Vamos lá, Manchester City e Borussia Dortmund. Esta partida entre Manchester City e Borussia Dortmund, ela teve um placar de 2-1 na primeira partida, né? 2-1 para o City, gols de Kevin De Bruyne e Phil Foden, e Marco Reus descontou para o Borussia Dortmund, e logo depois, no segundo jogo, o City fez 2-1 de novo, gols de Bellingham, e depois Mahrez de pênalti, e Phil Foden acabaram fazendo para o Manchester City. Aí eu gostaria de saber de vocês o seguinte: o Manchester City, o João Vitor Sartor, ele é tido como um grande clube aí. O destaque da partida foi o Kevin De Bruyne. Eu gostaria de saber da sua expectativa e daquilo que você acredita que Kevin De Bruyne possa trazer de bom, né, de excelência para o time do Manchester City e também para a seleção belga, já que ele pode ser um convocado aí para a seleção belga. Pois é, o City até ainda bem nessas horas que o João não pôde participar, porque ele daria a gente da minha cara do Rian, né, que a gente apostou ferozmente no Dortmund e o Dortmund deixou a gente na mão. E sobre o Kevin De Bruyne, é incrível, acho que a história dele ali, porque talvez não, provavelmente é a melhor geração belga que a gente está vendo no futebol na história. Né? Tinha os anos 80 lá, mas essa geração é realmente incrível. O Courtois no gol e o De Bruyne ali regendo o meio de campo. Porém, todo mundo acreditava que quando essa geração chegasse no auge, quem estaria comandando ela seria um outro jogador que até está no Real, que é o Eden Hazard. Então eles vão para a Copa de 2014, o Hazard é esse cara. Porém, já em 2018, a gente mostrava que era o Kevin De Bruyne esse cara. Tanto que o gol, se não me engano, passa muito por ele ali na eliminação do Brasil. Né? É um gol do... Eu não lembro se o Lukaku faz o gol, ele dá o passe no segundo gol, mas eu lembro que o primeiro é gol do Fernandinho contra. Pode falar, Rian. Um rápido parêntese. Os gols da Bélgica contra o Brasil foram uma cobrança de escanteio que o Fernandinho acabou fazendo um gol contra e um chute de fora da área do próprio De Bruyne. Do De Bruyne. Que quem estava na marcação era o Marcelo. Aí foram esses os gols. Obrigado. Que eu lembrei da cena do Lukaku correndo e eu não lembrava mais se tinha saído o gol naquele lance. Então, mas mesmo assim, o De Bruyne foi muito fundamental na Copa do Mundo. O Hazard completamente, eu não vou dizer apagado, mas não era o Hazard que se esperava. Né? Antes, ali em 2014, na Copa no Brasil. Então, o De Bruyne é um dos caras mais importantes, é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. Ele está na melhor, segundo a FIFA, né, segundo o ranking FIFA, é a melhor seleção do mundo, né, se você pegar o ranking. É ano de Eurocopa, então eu acredito que a Bélgica tem grande chance de finalmente quebrar essa barreira, ser campeã europeia. A gente teve na última o Cristiano Ronaldo levando Portugal a uma Euro inédita. Eu não duvido que esse ano em Wembley, lá no final, o Kevin De Bruyne leva a Bélgica ao título. Ok, João Vitor Sartor, a gente viu aí a respeito do Kevin De Bruyne, a respeito de tudo que ele já fez e pôde fazer pela seleção belga. Agora eu gostaria de saber do Rian Anthony. Rian, o Borussia Dortmund, antigamente, há um tempo atrás, era considerado a muralha amarela, o time que poderia bater o Bayern de Munique, sempre estava rivalizando, o Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Eu gostaria de saber de você se na sua opinião, já acabou o fôlego do Borussia Dortmund, ou se dá para eles conseguirem mais alguma coisa durante esse tempo, porque o Borussia, há um tempo atrás, era conhecido como um time que batia de frente com os grandes, e agora parece estar muito para trás, inclusive no campeonato alemão. Não, Fábio, não acho que tenha acabado esse período.
É o Borussia tá voltando para casa. Não acho. Eu acho que o futebol é cíclico. O futebol ele possibilita algumas equipes dentro de um período tá sendo protagonizando no cenário, no certame, né? Acredito que o Borussia vai continuar sendo esse contraponto na Alemanha, apesar de nessa temporada tá um pouquinho para trás, enfim. Mas eu acredito que o Borussia é sempre aquele clube que revela, que lança os jogadores para depois de alguns anos fortalecerem o próprio Bayern de Munique e outras equipes europeias. Mas eu acredito que não, acredito que o Borussia vai ficar nessa tomada ainda por um bom tempo, participando de Champions League, avançando de fase. Agora, eu não sei se com o mesmo sucesso da temporada 2012 e 2013, 2013 e 2014, né? Não, 2012 e 2013, onde ela foi finalista contra o Bayern de Munique, que é a primeira final alemã da história, primeira e única. Agora, eu gostaria de dar um adendo nessa partida em específico. O Borussia até começou bem, mas vale ressaltar que o Alan não teve o desempenho esperado nas duas partidas. No primeiro jogo, lá no Stamford Bridge, ele deu passe para o gol do Marco Reus, né? E essa segunda partida, eu de verdade eu esperava um pouquinho mais dele e acabou me decepcionando nesse sentido. Pois bem, e aquele menino, né, Phil Foden, ele bateu com ódio aquela segunda bola pro gol da sacramentando a classificação do Manchester City, repetindo o placar de Londres e avançando assim às semifinais. Uma pena, eu apostei no Borussia, eu de verdade achei que seria mais uma temporada de pipoca, como o nosso amigo Sarto destacou várias vezes, mas é isso, o futebol ele possibilita esse tipo de situações de zebra, não que isso tenha sido uma zebra, mas ele possibilita da gente estar tendo um prognóstico e acontecer algo completamente diferente. A equipe do City ela é muito qualificada, ela era favorita para esse confronto, mas assim pelos retrospectos anteriores, eu estava de verdade achando que poderia ter uma surpresa, que o Borussia poderia aprontar. Não foi dessa vez. O City mereceu a classificação e ao Borussia só resta continuar no campeonato alemão, tentar se recuperar nessa temporada e tentar chegar à Champions League e tentar manter essa pegada das temporadas anteriores. Bem, vocês ouviram aí a análise de Rian Anthony sobre o Borussia Dortmund, tanto com relação aos campeonatos que acontecem, como o campeonato alemão, a perda de ritmo. Também vocês ouviram a respeito de Manchester City e Borussia Dortmund. Aí ele fez uma análise, principalmente trazendo a respeito do Phil Foden, aí, que fez um golaço, na opinião dele. Vamos lá, próxima pauta, por favor, produção, terceira pauta, por gentileza. Real Madrid e Liverpool. Outra partida que nós tivemos pela Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid, um dos maiores campeões, aliás, não, o maior campeão da história da Champions League, contra o Liverpool, né, a equipe de Anfield Road. Esse jogo, que teve as quartas de final, né? O primeiro jogo foi 3-1 para o Real Madrid, e o segundo jogo teve o placar de 0-0, ficou tudo empatado. Vamos falar do primeiro jogo, rapidinho só, os gols, Vinícius Júnior fez os dois gols aos 27 e aos 20 do segundo tempo, e o Marco Asensio aos 36 do primeiro tempo. Descontou para o Liverpool o Salah aos 6 do segundo tempo. É o seguinte, agora eu gostaria da opinião de vocês. Vou começar agora novamente com o Rian Anthony. Agora eu vou falar com o Rian Anthony. Rian, é o seguinte, você acha que o Real Madrid, né, com esse pessoal, né, os jogadores que tem, né, tem o Vinícius Júnior aí surgindo, né, e que surgiu, né, no Flamengo e agora está no Real Madrid, além do Marco Asensio, aliás, eu também gostaria de comentar com você sobre a dupla de zaga, né, que foi diferente, Éder Militão e Nacho Fernandes. Como você viu essa configuração do time do Real Madrid para essa partida, o Rian Anthony, por gentileza, nesse 4-3-3 que veio totalmente diferente aí para essa partida,
com o Benzema no ataque como camisa 9. Muito bom, Fábio. Eu pegando o gancho, né, nesse destaque positivo que você deu da zaga, Militão e Nacho, que fizeram uma excelente partida no Anfield, eu também gostaria de destacar a atuação do Courtois, a atuação do volante Casemiro, que dispensa comentários na equipe do Real Madrid, é sempre acima da média, não cai o padrão, e a capacidade do Zidane se reinventar, né? Ele voltou para o Real Madrid após ter tido um período sabático. O Real Madrid não estava bem. O Real Madrid vem de 2 temporadas caindo nas oitavas de final, né? Uma para o Ajax e na temporada passada, Sarto, você se recorda para quem foi? Manchester City. Manchester City. Perdemos para o City. Exatamente. Então, assim, eu acho que o Zidane, ele tem essa capacidade. O Zidane, por muitas vezes, por parte da imprensa internacional brasileira, né, ele é subestimado. Ah, mas o Zidane, quando ganhou com o Real pela primeira vez, ele tinha uma excelente equipe. Era o Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Não, cara, você via que tinha dedo dele. O cara não é tricampeão de Champions League à toa. Entendeu? Você vê que tem um dedo dele. E essa volta do Real Madrid mostra uma equipe mais encorpada, uma equipe que se encontrou na competição. Tá certo que a Inter de Milão também deu uma baita ajudinha na fase de grupos, né? Possibilitou a ressurreição dos merengues, mas assim, porque assim, chegou nas oitavas de final, é outra competição, amigo. A equipe, uma equipe como é o Real Madrid, a maior vencedora do torneio, com 13 títulos na peita, e aí você dá a possibilidade dela chegar e crescer, amigo, aí agora você vai ter que segurar, porque é complicado, é uma besta que saiu da jaula, né? Mas enfim, o Real Madrid, ele tá com bastante força agora, né, nessa reta final de temporada, principalmente na Champions League. Eu acho que, como é que eu posso dizer? O Real Madrid, ele vai para a disputa com o Chelsea com sangue nos olhos, com boas chances de ir para a final, certo? E chegando na final, a camisa pesa. A gente sabe que em muitos momentos a camisa pesa. Do outro lado, vai ter uma excelente equipe também. Eu não estou colocando já o Real na final, não, mas assim, é uma coisa que é inevitável você pensar. O Real Madrid numa semifinal, depois de todos os perrengues que passou na primeira fase, e agora eliminando equipes como o Liverpool, anteriormente foi a Atalanta, que vinha fazendo boas temporadas, vem fazendo boas temporadas e fez uma ótima temporada anterior na Champions League do ano passado. Então é isso, o Real Madrid ele chega sempre para vencer, chega sempre como um dos favoritos e está indo atrás da 14ª, da 14ª. E é isso, pessoal. O Real Madrid está indo forte. O Real Madrid tem uma espinha dorsal bastante experiente, bastante qualificada e assim, comandada por um grande cara que é o Zinedine Zidane. Já está na hora da gente começar a enxergar o Zidane como um dos maiores treinadores dessa geração. Bem, posto aí o destaque do Rian Antony, falando bastante aí sobre a equipe do Real Madrid, sobre o Casemiro, sobre vários jogadores importantes e também sobre o treinador Zidane, que dispensa apresentações. Eu vou passar agora para o João Vitor Sartor. Eu gostaria de perguntar para você, Sartor, é o seguinte, vamos falar do Liverpool, né? A equipe que acabou sendo desclassificada dessa competição. Nessa segunda partida, nós tivemos Liverpool 0, Real Madrid 0, né? A gente teve o seguinte, a gente ouvia falar sempre no trio de ataque, né? Salah, Firmino e Mané. Salah, Firmino e Mané. Perdeu o encanto, Sartor? Acabou o encanto de Salah, Firmino e Mané? É cedo para dizer, Fábio. É uma temporada ruim. Isso não tem como negar. O time tá ficando fora. Se eu não me engano, a última vez que eu olhei a classificação da Premier League, eu não vi a última rodada como é que foi, mas a última vez que eu olhei, ele tava, um tempo atrás, ele estava ficando fora até da Liga Europa. Né? E aí, vale lembrar que tem a terceira divisão europeia, mas é só o campeão, né, da FA Cup que vai. Então não é via Premier League que se decide essa... Pode falar, Rian. Está em 6º lugar, seguido de perto do Tottenham, por uma vaga na Liga Europa.
Na Liga Europa vai até o sexto? Ou até o quinto? Até o sexto. Então tá indo pra Liga Europa. Na verdade, até o quinto. Correção, não. Até o quinto colocou. Então não tá indo. Então é isso. Tá sendo... Não tá indo. Quem é o quinto? Pode me dizer? É o Chelsea. É o Chelsea. Que a tá gente fazendo tem uma aqui campanha, né? Exato. A gente tem aqui no G4 o City liderando. Muito provavelmente já botou a mão o título no bolso, como o João Vitor falou. Vem. Seguido do United, que vai ser o vice. O Leicester em terceiro. E o West Ham em quarto. O West Ham é surpresa, né? O Leicester foi surpresa quando foi campeão, mas ele vem batendo lá em cima. Vem brigando, né? Vem solidificando o seu crescimento, né? na Premier League. Vem mostrando que aquele título não foi uma temporada à toa mesmo, era um grande projeto que estava sendo criado. Então, o Liverpool, eu não vou dizer que acabou o encantamento, acabou o trio. É uma temporada ruim, é uma temporada que estão ficando fora de uma temporada europeia, estão ficando não garantindo uma temporada europeia no ano seguinte. Isso, obviamente, pode trazer ruim, porque são 3 jogadores que não são jogadores de ficar sem competição europeia, né? São jogadores para disputar. Então, pode ser que seja desmontado, mas eu acredito que seja uma temporada ruim. A gente tem que ver se é coisa momentânea dessa temporada ou realmente acabou o encanto. Se o Liverpool conseguir manter esse trio para a temporada que vem, aí a gente vai poder analisar. Se eles forem mal de novo, aí acabou de vez. Se não, foi só uma temporada ruim, acontece. Todos os times já passaram por isso, tem um grande time e o time afundar. Tá aí o Galo, que uns anos atrás formou também um grande time e não foi nem para Libertadores. Né? Tinha um time totalmente estrelado. Então, o futebol é isso. Às vezes, o mesmo time campeão europeu 2 temporadas atrás tá mal no inglês, mas ano que vem pode voltar. Vai lembrar o Real. O Real quase não passou de fase. Né? Às vezes até a mesma temporada. Como o Ian falou, o Inter deu uma sobrevida ao Real. E agora pode ser campeão europeu. Futebol tem dessas coisas. Eu acho cedo para dizer que acabou o encanto com esse trio. Eu queria destacar a partida apática do Liverpool, porque por mais que tenha se lançado ao ataque, tenha buscado a vitória, deu a impressão que não ia fazer gol nunca, que ia ficar 5 dias atacando e o gol não ia sair, entendeu? Eu não senti em nenhum momento o Liverpool próximo de conseguir a vaga. Era uma equipe que atacava, mas eu não sei, uma equipe um pouco desconfiada, não seguro o suficiente. Então, eu acho que faltou muito. O Liverpool está devendo essa temporada. Bem, logo após a gente ter ouvido aí a opinião do João Vitor Sartor e também do Rian a respeito do Liverpool, os dois concordando aí, falando do Liverpool, que o Liverpool tá abaixo nessa temporada, só que o João Vitor Sartor falou que a gente precisa analisar primeiro, depois a próxima temporada. Então vamos à próxima pauta, por gentileza, produção. Próxima pauta é PSG e Bayern. Vamos falar de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. O time da Baviera contra o time cuja cidade é conhecida como a Cidade de Luz, a cidade de Paris, correto? Então, nas quartas de final, nós tivemos esse jogo, né? O primeiro jogo que teve o placar de 3-2, o primeiro jogo que teve o placar de 3-2, e o segundo jogo que teve o placar de 1-0, correto? E aí o PSG venceu 1-0 para o Bayern, e o PSG venceu com o gol fora de casa, os 3-2. Bem, então esse jogo a gente pode... bem, só para lembrar, você que nos ouve e nos vê também, eu também tive a oportunidade de fazer PSG e Bayern no outro projeto que eu tenho. Um dos grandes momentos que a gente teve foi esse, por conta de um momento maravilhoso em termos de números, mas isso eu vou deixar para depois, porque aqui a gente está tratando de PSG e Bayern de Munique. Eu quero conversar primeiro com João Vitor Sartor. João Vitor, nessa partida onde nós tivemos o gol de Choupo-Moting aos 40 minutos, né? Essa segunda partida onde nós tivemos o gol de Choupo-Moting,
Eu gostaria de saber como você achou que veio essa espinha dorsal do Bayern de Munique, né? Que a espinha dorsal que tinha o Choupo-Moting jogando no lugar do Lewandowski, né? E fazendo esse jogo no 4, o Bayern de Munique no 4-2-3-1. E aí o que acontece? Muitas vezes o Choupo-Moting era um jogador que ficava somente avançado e tentando pegar a bola e não conseguia. Eu gostaria que você fizesse uma análise, por gentileza, de como você achou do jogo do Choupo-Moting, e se você quiser também comentar de como foram os outros jogadores, como foi a partida do Bayern em específico, podemos comentar. Em frente, Sartor. É bom trazer esse assunto, né? Eu apostei antes do primeiro jogo no Bayern de Munique porque eu acreditava no fator Lewandowski. Também acreditava mas deu a impressão, assistindo esses dois jogos, que o Flick, né, o Hans Flick, montava um time muito baseado no Lewandowski. Eu não imaginei que esse jogador faria tanta falta como fez. O Choupo-Moting não foi ruim, ele marcou nas duas partidas. Mas deu a impressão de que o time sem o Lewandowski estava perdido. Então eu fiquei muito surpreso com a atuação do Bayern de Munique, mesmo ganhando o jogo da volta, que realmente eu não esperava que um jogador atacante fizesse tanta falta assim. Porque o Bayern realmente não era o Bayern ultra campeão ano passado, não era o Bayern que ganhou até em cima do PSG, 1-0, né, assim como foi esse jogo. Ele foi eliminado pelo jogo da ida lá na Bavária, mas tanto é que o Flick, né, quem viu os noticiários, não vai ser mais o técnico do Bayern ao final dessa temporada. E aí eu não sei os motivos que levaram a essa saída dele, mas como eu falei, me surpreendeu muito o fato de um time depender tanto assim de um jogador. Eu não sei se o Rian concorda comigo, que o Lewandowski é essa peça essencial. E outro detalhe que eu queria falar também, aproveitar o fato de que Paris é a cidade de luz, a capital, que o Paris se o Paris ganhar, a França vai ser o 6º país a ter um campeão de Champions, sair da sua capital campeão europeu. Né? Obviamente, Real Madrid, espanhol, o Chelsea na Inglaterra, o Benfica em Portugal, o Steaua Bucareste da Romênia e o Celtic, né, que é da capital da Escócia, de Glasgow. Então, junto com o Glasgow Rangers. Então, seria o... Celtic é a capital, né? Glasgow é o vizinho, no caso. Não, Glasgow é a capital. O Celtic não. O Celtic é uma cidade? Não. O Glasgow é a capital, né? Glasgow é a capital. Eu achava que o Celtic ficava na capital. Eu achava que o Celtic era da capital, não é? Não, é rival de cidade. É rival de cidade. Lá tem uma coisa curiosa, saindo um pouco do tema, é rivalidade de religiões, né? O Celtic da parte católica da cidade e o Glasgow Rangers da parte protestante. Mas pode seguir. Uhum. Sim, não, eu só queria puxar esse ponto, que a Alemanha, que tem o país forte no futebol, não tem time... E a Inglaterra, né? Até pouco tempo só tem o Chelsea. Né, não tem times da sua capital campeão. A gente acha que as capitais são onde vem o futebol mais forte. Na Europa, muito por causa do Real Madrid, talvez. Né? Em Portugal tem o Benfica, que também é time da capital. Mas tirando isso, como eu falei, o Steaua Bucareste da Romênia, que ganhou em 86. O Celtic em 66, ganhou a Champions. E aí o Benfica e o Real e o Chelsea. Né? Então o Paris tentando ser o 6º time de capital a ser campeão. É um fato bem difícil de acontecer, né? Então, o Paris tentando fazer história. E também detalhe, né? Que só o City não é de capital. Ele é de Manchester, né? Tirando isso, o Chelsea é de Londres, o Real é de Madrid e o Paris é, como o nome já diz, de Paris. Informação. Com você, Rian. O quê? Alguma pergunta direcionada? Não, informação. A informação quem trouxe foi o Sarto, no caso.
Ah, sim, obrigado. Essa curiosidade das Eu achei que capitais, você, enfim. eu achei que você estava chamando a gente para trazer uma informação, mas beleza. Vamos com calma. Esse aqui é o. Não, a única informação que eu tenho aqui é que a gente estava comentando anteriormente sobre o Borussia, né? E o Borussia está em quinto no campeonato. Esse aqui é o quê? Alô? Agora eu tô te ouvindo, Jean. Não, a única informação que eu ia dar é justamente sobre o Borussia. O Borussia ocupa a quinta colocação na Bundesliga, né? E está atrás do Frankfurt, do Wolfsburg, do Leipzig e do Bayern de Munique. Tá precisando correr, Ok. porque senão a temporada vai pro vinagre, assim como a temporada do Liverpool. Bem, como o Rian já trouxe a informação aí a respeito do que aconteceu na Liga, na Liga Alemã, né? Então, já trazei, já que eu conversei com o João Vitor Sartor sobre o Bayern, agora eu quero conversar com o Rian sobre o PSG. Ô, Rian, é o seguinte, o PSG foi bem pra caramba nesse jogo, né? Nos dois jogos. Teve jogada boa do Mbappé, teve jogada boa do Marquinhos, teve muita estrela, o time inteiro ali do PSG. O que eu posso dizer é o seguinte, que o trio de ataque ali na segunda partida não foi, claro que não foi o dos mais potentes, né? Mas teve as boas jogadas, muitas das jogadas que foram narradas lá onde nós tivemos a partida, né? Muito eu pude ouvir, olha, o Mbappé está impedido, o Neymar está impedido, o Mbappé está impedido. Então, muitas chances ali, claro que muitas jogadas de fora de jogo. Eu gostaria de saber de você, Rian, o que fazer? O que o PSG pode fazer na próxima fase para evitar o fora de jogo, o impedimento várias vezes? Porque o PSG está fazendo por merecer, e claro, passou, mas tem alguns momentos que tem o fora de jogo, tem o impedimento. Como fazer para evitar esse impedimento a todo momento, Rian? Pode falar aí para o nosso público. Isso não vem de agora, né? Isso vem antes até com o Tuchel, já na temporada anterior. O PSG sempre tem o domínio da bola, comanda as ações na partida, mas muitas vezes o Neymar peca demais nas finalizações, acerta muita trave, chuta muito em cima do goleiro. É um ponto que eu acho que é mais um ajuste. E isso, quem vai ter que definir mesmo é o Maurício Pochettino, né? Mas é uma coisa que já vem de outras temporadas. O PSG ele peca um pouco em erros excessivos, em erros bobos, mas isso, pelo menos por enquanto, não está sendo um fator decisivo de eliminação. Muito pelo contrário, o PSG parece que realmente deu esse clique, maturou. Hoje é uma equipe já mais experimentada, pode não ter tantas estrelas como já teve anteriormente, mas tá dando certo agora. Essa fórmula tá dando certo. Chega pela sua segunda semifinal seguida, a terceira em toda a história da Champions, vai enfrentar um adversário igualmente obcecado por esse título do continente europeu. E aí, para você ser campeão de uma Champions League, para você ganhar de um rival que vai medir força e está na mesma obsessão que você vai ter que neutralizar esse tipo de erro. Não vai caber tanto agora. Esse lance de posicionamento, não se atentar aos impedimentos, isso vai ter que ser corrigido. O Pochettino vai ter trabalho. Eu acredito que Neymar e Mbappé hoje é a melhor dupla do futebol mundial. Eles um complementa o outro. É uma dupla que é de interesse do PSG mantê-la por mais tempo. Eu não sei se vai conseguir, né? Mas eu acho que isso daí são erros que você pode consertar. Você está em tempo de consertar. O PSG vai ter uma semana para treinar, ver o que está pecando, o que pode melhorar, porque do outro lado, amigo, vai ter uma equipe completamente entrosada, uma equipe que também vem batendo na trave, chegou agora na semifinal,
e que está tão disposto a ganhar a Champions League como está a equipe do Parque dos Príncipes. Então agora a gente vai fazer um jogo rápido. A gente vai fazer um jogo rápido e depois com uma análise e um palpite, beleza? Uma análise e um palpite dos nossos comentaristas. Então vamos puxar o primeiro jogo, produção. PSG e City. Primeiro jogo, produção. PSG e City. Vou começar com João Vitor Sartor. Para você, quem passa, e uma análise rápida desse jogo, por favor. Como foi falado, dois times estão mais ou menos na mesma pegada ali. O City e o Paris Saint-Germain foram comprados por empresas milionárias do Oriente Médio, né? O Paris pela Qatar, pelo país Qatar, né? Enquanto o Manchester City pelo país, por uma empresa, a Emirates do Emirados Árabes, se não me engano, que é o Etihad, né? A Etihad, na verdade. Emirates é outra. Então, há dois times que vêm nessa empreitada de obsessão da Champions League. Porém, eu acredito que o Paris está mais pronto, até por ter chegado na final no passado. Eu ainda acho o City pipoqueiro, né? Eu sei que agora acabou de vir da classificação, então, mas eu acho até agora que não seja mais tanta pipoca. Eu acho que o momento da pipocagem era as quartas. Passou. Ele conseguiu passar essa barreira das quartas de final que ele tinha. Voltou a uma semifinal, que não fazia desde que o Guardiola assumiu. Mas eu vejo o Paris Saint-Germain mais preparado para chegar a uma final novamente. Ganhar a Champions é outros 500. É jogo único. Final, se eu não me engano, é na Turquia esse ano. Então, é um jogo só. Mas na semifinal, sendo 2, eu vejo o Paris mais preparado que o City. Na pressão, na hora do vamos ver. Claro, o time tem erros, o time não é perfeito. O City vem de 2 vitórias, o Paris vem de uma vitória e uma derrota, passou pelos critérios de desempate. Mas eu vejo o PSG mais preparado com essa pressão de ter que ir para uma final. Mesmo sendo o jogo no ano passado em jogo único, contra o Leipzig. Mas passou essa barreira, né? Um time que não tem tanto peso que o City tem. O City que tem o seu rival de cidade, o United, tricampeão da Champions, enquanto ele nem na final chegou. Mas vai ser um jogo bem pegado, um jogo interessante. Estou ansioso para ver. Bem, então, na opinião de João Vitor Sartor, pelo que nós pudemos ouvir, passa o PSG. Eu queria pedir produção, o segundo jogo, por gentileza. Chelsea e Real Madrid. Rian Anthony, para você, quem passa e uma breve análise desse jogo. Como eu havia falado anteriormente, vai ser um confronto bem equilibrado. As duas equipes, o Chelsea surgindo como uma grata surpresa, o Real Madrid crescendo ao longo da competição, muito devido à camisa e muito devido ao grande trabalho do Zinedine Zidane. Eu aposto no Real Madrid, pela tradição, pela camisa, por estar crescendo num momento muito crucial, no momento final, no momento onde se separa os homens dos meninos. Mas eu acredito que o Real Madrid possa passar adiante, vá à final e tentar lá a 14ª. Então, gente, fazendo o nosso comparativo, na opinião dos nossos comentaristas, teremos em Istambul, no jogo único, teremos o PSG contra o Real Madrid, no jogo único em Istambul. Vamos à próxima pauta. Encerramos por aqui a Champions League, falando sobre a liga mais importante do velho continente. E agora vamos passar à próxima pauta. Produção, por gentileza. Grêmio eliminado da pré-Libertadores. Pois é, o Grêmio caiu na pré-Libertadores para o Independiente Del Valle. A gente tem aqui o nosso representante do Sul, ao nosso lado, aqui. Caramba, tá difícil. Aqui, ao nosso lado. E é justamente com ele que eu vou querer começar falando. Eu quero uma opinião do nosso representante do Sul a respeito desse assunto. O que você acha, o João Vitor Sartor, dessa eliminação do Grêmio na Libertadores
depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que foi falado, Renato Gaúcho falando sobre elenco de 200 milhões de reais, eu gostaria da sua opinião, por gentileza, você que mora aí no Sul. Aqui no Sul tá silêncio aqui. Eu moro aqui em Santa Catarina, né? Mas principalmente aqui no Sul tem muito gremista e colorado, né? E flamenguista, que é o meu caso, né? O Sul é Flamengo, Vasco, Grêmio e Inter aqui no Sul de Santa Catarina. E o Criciúma, né? Que tá aqui, que é o time aqui da região. Então, e eu moro do lado, basicamente, tem a minha casa, uma quadra e uma rua, tem o bar do Grêmio, literalmente, é tudo azul, os caras gremistas, e tá uma paz, uma tranquilidade essa semana, porque os caras estão tudo envergonhados, não estão aparecendo, né? Então, porém eu achei que seria mais zoado, o Inter pegou leve, pelo menos os colorados aqui da minha região pegaram leve. É a quinta vez que o time catarinense cai, o time brasileiro cai. Em 2016 foi um catarinense. 2016 não, 18. Foi um catarinense que foi a Chape. Porém, lá no oeste, né, para quem não sabe muito como funciona a geografia de Santa Catarina tem a Serra, que corta ao meio. Então, o oeste é um estado, o litoral é outro. Então, a gente não tem contato nenhum com a Chapecoense. Né? O Brasil tem esse carinho, os catarinenses não têm esse carinho com a Chape. A Chape tá pós-serra. Aqui no litoral a gente esquece Chapecoense, esquece. Então, a gente até riu. Comemorou que a Chape caiu aquela vez. E agora tem o Grêmio é um time com muito carinho aqui no litoral, aqui no sul. Falei, o Grêmio e o Inter, né? Os dois. Então, e foi um silêncio do Colorado, não zoou muito, até porque acabou de perder o brasileiro, foi muito zoado, então ele tá ainda quieto, tá um pouco quietinho ali o Colorado. E o gremista também, pelo menos, eu tô passando para vocês, vocês são aqui, né? Da minha região, sul de Santa Catarina. Provavelmente em Porto Alegre, o gremista foi muito zoado, né? E mereceu, caiu pro não que o Del Valle seja um time fraco, mas caiu numa pré-Libertadores. Um time brasileiro não pode cair na pré-Libertadores. Então, mas é isso. O Renate, né, não é mais o técnico. Eu gostaria que ele viesse pro meu Mengão, Flamengo, pousasse lá no Ninho do Urubu. Acredito que não. A diretoria vai manter o Rogério Ceni, infelizmente. Então é isso, Grêmio eliminado, poderia ser mais zoado do que foi, pelo menos aqui na minha região, mas pelo menos tá uma paz aqui, a 2 quadras, o bar do Grêmio, silêncio total. Já puxando aí a respeito do que o João Vitor Sartor falou, eu quero trazer aqui para a conversa o Rian Anthony, porque é o seguinte, o Rian, ele, pelo que vocês estão vendo aí no cenário dele, ele tem camisas do Fluminense, time onde Renato Gaúcho foi ídolo. Então eu gostaria de saber de você aí, Rian, como que fica essa notícia com relação aos cariocas que tanto têm apreço pelo Renato Gaúcho e se tem alguma notícia a respeito de ele retornar ao futebol carioca? E esse apreço dele para com a cidade do Rio é recíproco, porque vive aqui, né? Acabou a temporada, vive aqui no futebol, na praia, né? No ambiente que ele curte e que todos nós sabemos. Na verdade, até tem, mas é mais por parte do Flamengo. Sempre é ventilado, toda vez que acontece alguma movimentação dessas, o Renato sempre é falado, olha, Renato no Flamengo, será que dessa vez o Renato vai, enfim, treinar o Flamengo? Mas, não sei, eu acho que ainda também não, eu acho que o Flamengo vão manter o Rogério Ceni pode ter lá alguns resultados, né, que são contestados, né, mas ele consegue vencer. Ele é um cara vencedor, ele nasceu para vencer, né? Mesmo o Flamengo estando devendo em alguns momentos, né? Mas enfim. Agora eu queria também lembrar um pouco, graças ao Palmeiras, Fábio, seu time, essa união Flumeiras segue firme e forte. Ainda bem que ganhou a Copa do Brasil, possibilitou o Fluminense de ir direto para a fase de grupos da Libertadores e de ter escapado do radar do Del Valle, pelo menos por enquanto, né? Porque a gente viu, o Del Valle, o Del Valle está umas 3 temporadas jogando muita bola, jogando assim, redondinho, bola no chão, fazendo um futebol belíssimo, campeão da Copa Sul-Americana em 2019, na Libertadores passada, goleou o Flamengo por 5-0, então assim, o Del Valle não é nenhum combinado do baile mistura, sabe? Não é nenhum combinado do meu condomínio.
O Del Valle joga a bola e o Palmeiras vai ter muita dificuldade no grupo dele na Libertadores, que mais para frente eu vou destrinchar mais sobre isso. Agora, o Renato, ele não é de conhecimento geral que o Renato tem vontade de treinar o Flamengo, ele ama o Rio de Janeiro, mas eu acho que, por enquanto, nesse momento, essa vontade dele não vai acontecer. O Flamengo vai seguir com o Rogério e o Renato vai esperar alguma oportunidade ou vai tirar um período sabático, de repente fazer os cursos da CBF, né? Mas é isso. Por enquanto é o que tem para hoje. Eu acho que o Flamengo segue com o Rogério e o Renato vai buscar outros ares. Bem, o Rian aí falou um pouco a respeito do que aconteceu, né? Já da Libertadores. Daqui a pouco a gente vai trazer um pouco sobre os grupos da Libertadores para você. Claro que é sorteio tem aquela coisa do imponderável, e aí acabou caindo a bolinha de um dos grupos e caiu justamente no grupo do Palmeiras, o vencedor da partida entre Grêmio e Del Valle. Aí tivemos Palmeiras, Defensa e Justiça, Universitário e Independente Del Valle. Isso a gente vai tratar daqui a pouco, no grupo A. Mas daqui a pouco nós trataremos sobre isso. Eu quero agora puxar a próxima pauta, por gentileza, produção. Para sua tristeza, Fábio, lá vai a próxima pauta e é... Pois é, Palmeiras, vice da Recopa. O Palmeiras caiu para o Defensa e Justiça. A gente teve uma partida muito chata pra caramba com relação a Palmeiras e Defensa e Justiça. Na minha opinião, eu vou até passar minha opinião aqui com relação ao time do Palmeiras. Muitas falhas com relação à linha defensiva, né? Marcos Rocha e Alain Pereur, pelo amor de Deus, né? A gente tem que é preciso rever o que está acontecendo com o Palmeiras, e tem alguns medalhões também que estão precisando talvez dar umas parecidas, uma remanejada. Só que eu vou fazer o seguinte: eu sou uma pessoa que se eu for dar opinião, se eu for dar a opinião aqui, eu vou ter problemas. Vai acontecer qualquer coisa assim, vai ser um pouco enviesada. Então vou passar com o Rian Anthony para ele comentar sobre o que ele achou da linha defensiva do Palmeiras, do sistema defensivo do Palmeiras. Principalmente eu gostaria de uma análise sobre Marcos Rocha e Alain Pereur, por favor. Palmeiras está devendo, né? Palmeiras veio de um vice-campeonato da Supercopa contra o Flamengo, numa partida para lá de eletrizante, que a gente destacou no episódio anterior, né? E o Palmeiras, ele havia feito uma partida até boa no primeiro jogo da Recopa, lá na Argentina, vencendo o Defensa e Justiça por 2-1, e se acreditava que o Palmeiras não teria mais grandes problemas, que se jogasse sério, ia manter o resultado e, consequentemente, o título viria, o título da Recopa. Não foi o que aconteceu. O Palmeiras até começou bem, a partida começou quente, bem típico de Brasil e Argentina. Fábio, vocês vão ter muito problema no grupo de vocês, hein? O Defensa e Justiça é do mesmo grupo. Possibilitou aquele velho jogo catimbento, clássico de jogo eliminatório de Libertadores, e que os brasileiros sempre caem na pilha. Entra Libertadores, sai Libertadores. Parece que os times brasileiros não aprendem a jogar a competição. E nesse caso foi a Recopa. O Palmeiras muito mal. O Gustavo Gomes, ele sempre erra pênaltis. Eu não sei se você como palmeirense já deve ter reparado isso, mas ele sempre dá uma leve pipocada quando tem que bater pênalti. O Luan, a torcida já tá chiando, a torcida já não aguenta mais o Luan. Luan sempre está comprometendo o time do Palmeiras, apesar de eu achar o time do Palmeiras solidamente bom no setor defensivo. O Abel Ferreira, ele meio que ele deu essa
essa consistência para o Palmeiras durante um tempo. Mas eu acredito que ele vai ter que rever isso daí, porque o Palmeiras está pecando, o Palmeiras já vem de 2 vices, jogando mal e perdendo 2 títulos que estavam na mão em certo momento dos 2 jogos, entendeu? Essa partida, eu acho que o segundo gol do Defensa e Justiça foi uma desatenção geral, deixou o cara chutar livre, o Everton vinha fazendo uma boa partida, não pôde fazer muito, né? Acabou não defendendo a bola. Enfim, eu acho que o Palmeiras tem que rever, vai ter problemas na fase de grupos. É um grupo complicado, um grupo enjoado, porque independente se tivesse passado o Grêmio e como passou o Del Valle, o Palmeiras teria dificuldade igual. O Defensa e Justiça já mostrou que vai disputar a primeira vaga, né? O Palmeiras é o time com a maior grife, com a maior qualidade no seu plantel. Mas se o Palmeiras não abrir o olho, o Palmeiras pode ser surpreendido, como foi surpreendido nessa final da Recopa Sul-Americana. João Vitor Sartor, o Rian puxou um gancho bacana aqui, que eu gostaria de puxar com você. A gente vê, seguidas vezes, o Abel Ferreira e sua comissão técnica trazendo destempero para o jogo, né? E num determinado lance, teve uma substituição. Foi necessário umas 2 substituições. Eu acho que e acredito que tenha sido um lance antes do gol. E isso acarretou em o juiz ter dado 5 minutos a mais, etc. Eu gostaria de saber, o João Vitor Sartor, o quanto que esse destempero do Abel Ferreira afetou a partida e o quanto você acredita que talvez, eu posso levantar uma hipótese aqui, mas não se é certo. O juiz da partida, Leodan Gonçalves, do Uruguai, ele tenha colocado uma pimenta, ele tenha querido colocar um tempero no jogo, não autorizando as substituições naquele momento. Olha, o Abel, eu não pude ver o jogo completo, vi só alguns momentos. Não lembro agora o motivo, mas eu botei. Lembrei, porque eu não tenho Comebol TV, por isso. Então eu fiquei vendo em tempo real e vídeos, né, do lance, porque eu não consegui ver o jogo completo. Mas então eu vou falar do Abel muito com base no histórico dele, né, já que eu não vi esse lance aí mencionado. O Abel, ele é um cara que em certos momentos ele perde a cabeça. Ele não fez isso na Libertadores, quem fez isso foi o Cuca, e até por isso o Palmeiras foi campeão, né, estabilizou o time do Santos, mas eu já vi em alguns momentos ele extravasa na hora errada. Isso foi visto muito na outra taça que o Palmeiras perdeu essa semana, a gente até já destrinchou isso no último QG, né, que até pegar um ponto aqui que o Palmeiras parece que não gosta da marca Volkswagen, né, porque tá faltando gol, vai para Brasília e perde as taças, o Everton dá aquele chute como se estivesse jogando um golfe para tentar acertar a bolinha. Então tem que... Futebol americano. Não, porque aí não tem carro, né? Foi o golfe para fazer alusão ao carro. Foi por isso. Então, o Palmeiras provavelmente, né? Fábio, tu pode me dizer melhor, você deve estar com trauma, né, da capital do Brasil nesse momento, do estádio Mané Garrincha, porque foram 2 finais perdidas em que o Palmeiras completamente podendo fazer mais do que fez, né? Vale lembrar que o Flamengo estava ganhando de 3-1 na disputa de pênaltis. Ele teve 4 pênaltis para matar, bastava ele acertar um, ou o Everton defender um. Luan, o zagueiro favorito de todo palmeirense. O Palmeiras perdeu 2 taças, e aí não tem como eu não fazer essa comparação. Que eu sou flamenguista, né? Como eu já falei. O Flamengo jogou no passado Supercopa e Recopa e ganhou as 2. O Palmeiras vem no espaço de uma semana e perde as 2, nos pênaltis, em Brasília. Né, com a história bem parecida até.
E eu até fiz uma... Não foi nenhuma crônica, foi só na minha página. Só um minuto, produção. Opa! Aqui. No Opinião Esportiva, tem lá que eu até fiz uma dúvida, uma pergunta que eu deixei, né? E que aí eu já deixo a minha opinião aqui, que é que o Palmeiras, ao meu ver, ele é o pior campeão da Libertadores na última década. Analisando o quê? Não a campanha em si, mas não só a campanha da Libertadores, mas o fato de Mundial e Recopa. É o único time que não chegou à final do Mundial e não ganhou a Recopa. Então, teve outros times que não ganharam a Recopa, mas até tinha desculpa, tipo o São Lourenço. O Atlético Nacional ganhou a Recopa em 2017? Ganhou em cima da Chapecoense, 3-0. Verdade. É o único time que eu estive analisando, o único time que ganhou a Libertadores e não ganhou foi o São Lourenço. Mas aí eu tinha desculpa que era o River Plate, que seria campeão da Libertadores naquela temporada. O Defensa e Justiça pode até ser campeão, e aí a gente vai olhar como olhamos para o São Lourenço hoje. Que o São Lourenço perdeu para o campeão da Libertadores. Mas no momento, o Palmeiras é humilhado no Mundial, o que me desculpa, quarto lugar, eu já vi muitos palmeirenses dizer que pegou o melhor time da história do México, o melhor time da história do Egito. Quarto lugar no Mundial é humilhante. Tirando o Manchester United, que foi quarto lugar em 2000, que a gente meio que desconsidera que aquele Mundial existiu muitas vezes, né, focando em 2005 para cá, um quarto lugar é humilhante. E eu acho que o Abel vai muito também da inexperiência do Abel. O Abel é um técnico campeão de Copa do Brasil e Libertadores, mas se você olhar a carreira dele, ele só tem esses 2 títulos. Ele é muito jovem treinador. Ele vai amadurecer. Eu vou até aproveitar que o Fábio está com a camisa do Verstappen e fazer uma alusão à Fórmula 1. O Max Verstappen, a gente sempre viu que ele tinha talento, mas ele era muito novo e inexperiente e cometia erros. O Abel ainda está nessa fase de ser novo e cometer erros como treinador. Mas se vê que ele tem talento. Afinal, não é qualquer técnico que ganha Libertadores. Então, se o Palmeiras tiver calma, ele tem um diamante ali que está para ser lapidado, que é o Abel Ferreira, na minha opinião. Mas tem que olhar, o Palmeiras passou vergonhas, tem que analisar. Tem que ver que é vergonhoso ele perder para o Defensa e Justiça uma Recopa, sendo que na década, nos últimos 10 anos, só o São Lourenço perdeu. E ele ficou em quarto no Mundial, que é algo inédito para os times da Libertadores. Então, o Palmeiras tem que rever. A gente vai falar daqui a pouco do Grupo A, mas tem que ter cuidado. A América do Sul não é tão fácil assim. O Palmeiras pegou adversários fáceis, sofreu contra o River e pegou um Santos na final. Foi uma temporada completamente atípica, o título dele ali. Então, tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras me assusta e eu acho que o Palmeiras corre sérios riscos até de cair na fase de grupos da Libertadores. O último time brasileiro, se não me engano, foi o Inter, em 2006, que ele caiu na fase de grupos de 2007. Eu não lembro se teve outro time que caiu também, depois do Inter, né? Me marcou o Internacional. E aí, se for, vai ser o vexame completo do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que tomar cuidado, que ele tá com uma listinha ali de campeão da Libertadores. O que não deve ser feito, ele tá realmente fazendo isso. Então, o Fábio pode dizer melhor como palmeirense, mas eu acredito que tem que tomar cuidado. Pode falar, Renan. Dos campeões de Libertadores, dos times brasileiros, e no outro ano que cai na fase de grupos, é o Inter mesmo, 2006. 2006 campeão, 2007 eliminado. De lá pra cá, tem algum outro, sabe me dizer? Eu não lembro de cabeça agora. Em 2010, o próprio Inter foi campeão. Em 2011, saiu pro Peñarol nas oitavas de final. Em 2011, o campeão Corinthians. Em 2012... Não. Em 2011, Santos campeão, chegou na semifinal. 2012, Corinthians, oitavas. Galo nas quartas, Depois Grêmio. Só o Inter. Grêmio, semifinal. Flamengo, oitavas. E Palmeiras, vamos aguardar. Sim, mas tem que tomar cuidado. Né? Tá com o checklist do vexame ali. E o Inter tinha desculpa que era campeão do mundo, né? Então não passou tanta vergonha assim. E o grupo era difícil. Aquele grupo do Inter, que ele caiu na primeira fase, era, se eu não me engano, Nacional do Uruguai, Vélez Sarsfield e Emelec. Era um grupo difícil. Tem essa desculpa também. Bem, eu vou trazer aqui a minha opinião rápido. Eu acho que eu prefiro ver o copo meio cheio. Eu prefiro muito mais ver o copo meio cheio do que meio vazio, porque
o Palmeiras tem a Libertadores, tem as duas Libertadores, a gente vai ter, até acabar 2021, a gente vai ter o distintivo no peito, o pet no peito. Ninguém vai tirar isso daqui da gente. Isso ninguém tira do Palmeiras. Então eu prefiro ver o copo meio cheio desse jeito. E outra coisa, eu tenho um outro fato para falar. Só é vice quem chega, só é quarto lugar no Mundial quem chega no Mundial. Então, o que acontece? Se Santos, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo não chegaram no Mundial, nenhum desses times chegaram no Mundial, paciência. Amigo, é o seguinte, tem que lutar para chegar. Você tem que ser vice para chegar, você tem que lutar para ser campeão mundial para chegar, tem que ser quarto, tem que lutar para ser quarto lugar para chegar. Tem que lutar para fazer isso. Porque o que acontece? O torcedor palmeirense, ele, por muitas vezes, isso eu já li, isso é histórico, que ele tem, que muitas vezes é escarnecido por fatos históricos antigos. Em alguma vez a gente vai, eu vou pensar em destrinchar isso aí melhor, talvez em algum programa, porque a gente não vai ter tempo agora, mas o Palmeiras é um time que é muito escarnecido pela imprensa e principalmente pelo fato de não ter de ter como antagonista o time do povo, que é o Corinthians, sendo antagonista e tendo uma das maiores torcidas. Então esse fato eu vou deixar para depois. Só quero complementar com uma informação que é o seguinte: com esses títulos o Palmeiras acumulou 220 a 230 milhões de reais. Somente isso. Próxima pauta, produção. Bem, vamos falar agora da Libertadores 2021. Antes de qualquer coisa, vamos falar, Fábio tá nervoso, Fábio tá isso, Fábio tá aquilo. Não, mentira. Você está achando errado. Você está achando errado. Eu estou somente fazendo uma análise. Isso mesmo. Grupo A da Libertadores, esses grupos da Libertadores 2021, eu vou fazer um ping-pong com cada um de vocês. Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D e assim por diante, ok? Então vamos lá. Grupo A. Rian Anthony, para você, quem passa desse Grupo A e uma rápida análise? Bom, como eu havia falado anteriormente, essa Libertadores, falado anteriormente para vocês no grupo, né? No grupo que a gente faz parte. Mas agora para vocês que estão nos acompanhando no canal Opinião Esportiva, a vida dos times brasileiros está bem complicada nessa Libertadores. Eu acredito que essa Libertadores, em muito tempo, é a Libertadores mais equilibrada, com os grupos mais equilibrados e difíceis. Eu vou chegar lá. Esse grupo do Palmeiras, para mim, é um dos mais difíceis da Libertadores. Independente se tivesse entrado o Grêmio ou como aconteceu, que foi o Del Valle. A equipe do Palmeiras, a gente sabe que é a atual campeã do torneio, reúne um plantel qualificado, tem condições de passar, tem condições de lutar pelo título. Só que é um grupo muito complicado. É um grupo que você tem Defensa e Justiça, que é o algoz mais recente do Palmeiras, né? Devido a essa última disputa, essa última decisão da Recopa. O Defensa e Justiça já mostrou ser um adversário que já sabe onde pegar no Palmeiras, já sabe onde vai deixar o time nervoso, já sabe o que fazer para desestabilizar o Palmeiras nos jogos, tanto aqui no Brasil como lá na Argentina. Então tem esse primeiro ponto. Universitário, eu careço de informações mais precisas, mas eu acredito que vai ser o bônus game do grupo. E o Del Valle, como eu também falei anteriormente, é uma equipe qualificada, uma equipe que joga bola, é uma equipe que botou o Flamengo na roda na última Libertadores, é uma equipe que tem um título de Sul-Americana recente. Então, se eu fosse para dar uma opinião de bate-pronto, por favor. Uma opinião de bate-pronto, eu acreditaria no Palmeiras e eu colocaria o Del Valle
e o Defensa e Justiça pegando a vaga na Sul-Americana. Ok, então para Rian Anthony, Palmeiras e Del Valle passando e o Defensa e Justiça na Sul-Americana, com o Universitário no Peru ficando de fora. Vamos lá, o próximo grupo de produção. João Vitor Sartor, Olímpia, Internacional, Deportivo Táchira e Always Ready da Bolívia. Para você, quem passa dos dois, uma breve análise desse grupo. Olha, como esse grupo é fácil, eu vou fazer um comentário rápido sobre o Universitário, que para quem não sabe, até porque é muito antigamente, nem meus pais eram nascidos, o Universitário tem final de Libertadores, ele chegou na final em 72, o que deixa só o Defensa e Justiça, que é o atual campeão sul-americano, como nunca chegou numa final de Libertadores ali do grupo. Um grupo, historicamente, até com times importantes. No grupo B, Olímpia e Inter. Qualquer coisa fora desses dois é zebra. Porque Deportivo Táchira e Always Ready, o futebol boliviano, o futebol venezuelano, comparado com o brasileiro e o paraguaio, não dá. Então, Olímpia e Inter. A ordem pode inverter, não... Um adendo bem rápido. Always Ready, sempre prontos. É a maior altitude dessa Libertadores. A cidade tem 4.000 metros. Mas aí o Olímpia e o Inter massacram aqui embaixo e segue o baile. Mas vai passar mal lá em cima. Bem, então talvez o Always consiga a Sul-Americana, porque ali Táchira e Always, eu acho que vai ser de quem apanhar menos ali. E quem no seu confronto direto conseguir, porque Olímpia e Inter estão realmente... O Olímpia tricampeão, o Inter bicampeão, ambos campeões do mundo, né? Então, tanto historicamente quanto no momento, o sarrafo está muito lá em cima. Então, Olímpia e Inter, se não der um desses dois, zebraça. Quem fica com a vaga na Sula, o João Vitor Sartor? Qual dos dois você acha? Difícil, eu acho os dois ali vai ser uma briga de cachorro morto. Mas o Táchira tá aparecendo mais na Libertadores nos últimos anos, talvez isso pese um pouco ali. Então eu vou não cravando, porque são dois, como eu falei, são dois times muito ruins, mas eu cravaria o Táchira ali por já tá na Libertadores há mais tempo, tá calejado. Então, para João Vitor Sartor, no grupo B, Olímpia, Internacional e Deportivo Táchira, não mudando a ordem de Olímpia e Internacional. Pode ser Internacional e Olímpia ou Olímpia e Internacional. Deportivo Táchira com a vaga da Sul-Americana e Always Ready fora da competição. O próximo grupo de produção. Grupo C, Boca Juniors, Barcelona, The Strongest e Santos. Rian, para você, quem passa, dois que passam, além do terceiro da Sul-Americana, e uma breve análise. Então, desses grupos que eu havia citado, que são os mais difíceis dos brasileiros, o do Santos também está nesse bolo. É um outro grupo complicado e que, ao meu ver, passa Boca Juniors e o Santos. O Barcelona de Guayaquil pega a vaga na Sul-Americana. Então, para Rian Anthony, Boca Juniors e Santos são os classificados, com o Barcelona de Guayaquil pegando a vaga na Sul-Americana e o The Strongest fora da competição. Grupo D, produção. River Plate, Santa Fé, Fluminense e Junior Barranquilla. Fábio, coisa rápida. Nesse e o do Flamengo, como tem ambos torcedores diretamente envolvidos, a gente pode dar opinião, certo? Ok. Os dois podem dar opinião. Então, okay. Mas primeiro o Sarto, vai lá. Eu tô muito curioso para saber a opinião do Sarto em relação ao grupo do Fluminense. Não, porque eu tava vendo aqui, ficou curioso, porque ficou de uma forma que eu vou falar do jeito que o Fábio escolheu, eu falo do Fluminense e o Rian do Flamengo. Né? A gente ficou alternado ali, para evitar clubismo. Mas eu acredito que o River tá com a vaga garantida, o Santa Fé eu acho que vai ser o quarto, vai ser o arroz de festa ali, porém, não, arroz de festa mais ou menos, pode dar um pouco de trabalho, talvez ele decida o segundo colocado. Né? Talvez eu acredito que o River ganhe de todo mundo, e aí quem empatar com o Fluminense, quem empatar com o River Plate, entre Fluminense e Barranquilla, leva vantagem, e aí o Santa Fé pode ser quem decida ali. Quem tropeçar contra o Santa Fé é quem cai. Mas eu vou cravar
E aí, pensando pro bem do Fluminense, porque eu cravo River e Barranquilla, porque eu acho que aí o Fluminense caindo para Sul-Americana tem a grande chance dele de ganhar um título continental. Eu acho que na Liberta ele não passa das quartas e se for para a Sula pode finalmente ser campeão, tira aquela cuia de Virgem das Américas. Então, uma tristeza para uma alegria aqui. Eu acho que o Fluminense cai para a Sul-Americana, mas aí cai com grandes chances de ser campeão. Jean, agora é com você. Bom, e esse está aí, grupo D, o grupo da morte dessa Libertadores. Agora, eu vou na contramão do que o Sarto disse. Eu vi os dois jogos do Junior Barranquilla com o Bolívar, e é uma equipe horrorosa, amigo. É muito fraca, tá? O Bolívar era horrível também, só que a altitude ajudava. E assim, até aos 43 do segundo tempo, que foi quando o Barranquilla fez o segundo gol e carimbou a classificação para a fase de grupos, o Bolívar teve uma chance clara de empatar o jogo e melar a classificação do Junior Barranquilla. Vai depender também se o Santa Fé vai conseguir jogar em Bogotá, né? Porque parece que corre o risco do Santa Fé não jogar em Bogotá. E aí não teria o fator altitude. Então, nesse caso, eu vou cravar River Plate e Fluminense. E Santa Fé com a vaga na Sul-Americana. Então vamos lá. Para João Vitor Sartor, nós tivemos River Júnior Barranquilla, Fluminense com a vaga na Sul-Americana e Santa Fé. Para Rian Anthony, nós tivemos River Plate, Fluminense, Júnior Barranquilla com a vaga na Sul-Americana e o Santa Fé por último. Santa Fé com a vaga na Sul-Americana. Ok. Santa Fé na vaga da Sul-Americana e Júnior Barranquilla por último. Fazendo a correção. Grupo E, por gentileza, na tela, produção. São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentistas. E vamos agora à opinião de Rian Anthony, por gentileza. Quem passa desse grupo? Olha, nesse grupo, para mim, tá bem, a não ser que aconteça alguma zebra, é São Paulo e Racing. E Sporting Cristal com a vaga na Sul-Americana. Então, para Rian Anthony, São Paulo, Racing, Sporting Cristal e Rentistas na forma como está no GC, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares. João Vitor Sartor, para você nesse grupo E, desse grupo F, Nacional, Universidade Católica, Argentino Júnior e Atlético Nacional de Medellín, quem passa para você? Olha, eu acredito que vai passar Nacional de Medellín e Universidade Católica. E eu queria fazer um adendo que, em termos de grife, esse é o único grupo que todos do grupo chegaram na final da Libertadores. O Nacional tem 3, o Argentino Júnior tem 1, o Medellín tem 2. E a Universidade Católica perdeu para o São Paulo na final em 92, 93. 93. 92 é contra o Nils, né? Isso. Então eu acredito que vai ser a Nacional de Medellín, Universidade Católica e o Nacional em terceiro. Porém, eu acho que vai ser um grupo muito equilibrado e eu acho que pode até acontecer o que aconteceu no grupo do Flamengo em 19, em que os 3 primeiros terminaram empatados. Eu não descarto isso entre os 3 ali. Que foi Flamengo, LDU e Peñarol com 10 pontos. No desempate, o Peñarol foi quem foi para a Sula. Então eu acho que esse grupo está bem equilibrado. Eu acho até, não descarto um empate entre eles, mas eu acho que a Católica e o Medellín passam. Então vamos lá para João Vitor Sartor, Atlético Nacional de Medellín, Universidade Católica e o terceiro que pega a vaga na Sul-Americana é o Nacional e depois, por último, Argentino Júnior. Grupo G na tela, por gentileza, produção. Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera. Agora com vocês dois. Quer começar, Sarto? Pode começar. Pode começar. Esse aí, o clubismo vai reinar, então vamos com uma opinião sem clubismo. Tá. O Flamengo é a grande força do grupo, né? Isso aí é inegável. Mas, diferente de muita gente que considerou que esse grupo é molezinha para o Flamengo, não é molezinha, não. Temos 3 campeões de Libertadores nesse grupo. LDU, maldita LDU, e Vélez Sarsfield,
que a gente tem amizade aí, Fluminense e Vélez Sarsfield. Eu vou cravar Flamengo e Vélez Sarsfield. Eu acredito que a LDU vai pegar a vaga na Sul-Americana. E o União La Calera recentemente eliminou o Fluminense numa Sul-Americana, numa primeira fase. Então, mas eu acho que nesse grupo não vai ter vez. É Flamengo e Vélez, mas é um grupo perigoso. É um grupo que, a princípio, o Flamengo vai ser o líder, mas não pode bobear. Então, para Rian Anthony, Flamengo, Vélez, LDU pegando a terceira vaga, a vaga na Sul-Americana, e União La Calera fechando o grupo, saindo da Libertadores. Agora você, João Vitor Sartor. Cara, é um grupo que me dá medo, principalmente pelo nosso treinador, o Rogério Ceni. Eu tenho medo desse grupo, porque o Flamengo, e até historicamente, o Flamengo contra times pequenos de interior na América do Sul apanha. Acho que todo torcedor do Flamengo lembra do Palestino recentemente na Sul-Americana. Vai lembrar de outros. Defensor do Uruguai. Defensor do Uruguai em 2007, 2008. 2007 foi a América do México. 2007 foi a América do México. 2008. 2008 a América? Foi na mesma Libertadores que o Fluminense foi finalista com a LDU. Ah, tá. Era que foi seguido ali, um ou outro, não lembrava a ordem. Mas é sempre o Flamengo contra times pequenos, nanicos mesmo, o Flamengo sofre. Parece que a camisa tão pesada do Flamengo aqui no Brasil, ela vira um pano de chão contra esses times pequenos. Então eu tenho medo até do União La Calera. Eu falo com o pessoal, o Flamengo já passou, olha esse grupo fácil, de pega LDU, um timeco do Chile e um qualquer da Argentina. Mas só para tentar ficar tranquilo mesmo. Por dentro eu tô com medo. O Flamengo perdeu pro Racing ano passado, nas oitavas. É o primeiro jogo. O Flamengo vem de uma derrota pro Vasco e um empate com a Portuguesa do Rio. Realmente me assusta pegar o Vélez logo de cara agora com o Flamengo em uma fase. O Flamengo em 19 perdeu para a LDU. Então eu tenho medo de... Eu vou botar o Flamengo se classificando porque eu sou flamenguista. Mas eu acho que LDU e Vélez é as duas grandes forças ali. Então eu botaria Flamengo, LDU e o Vélez em terceiro. Mas o Flamengo me dá medo. Eu tenho muito medo do Flamengo cair nessa fase. Então eu boto, como eu falei, Flamengo e LDU passando. Mas eu acho, agora tirando o clubismo, que vai ser LDU e Vélez. Infelizmente. Pelo momento e por tudo. O Rian tá fazendo uma cara ali, mas eu acho isso. O Flamengo fica em terceiro. Infelizmente. Mas, olha... então são duas opiniões, basicamente, Fábio, para tu que tá organizando aí. A opinião clubista bota Flamengo e LDU, a opinião sem o clubismo, analisando também com o clubismo, mas o clubismo negativo é LDU e Vélez. Tu pode ter certeza que se isso acontecer, o Rogério Ceni vai ter que sair voado. Então vamos lá para esse grupo G. O João Vitor Sartor disse, com a sua opinião, com clubismo, Flamengo, LDU, Vélez e União La Calera, como está aqui no seu GC. A opinião dele, sem clubismo, LDU, Vélez, Flamengo na terceira posição, ganhando a vaga na Sul-Americana, e União La Calera, nos dois casos, o União La Calera saindo da fase de grupos da Libertadores. Vamos agora ao grupo H. Por gentileza, produção. Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo La Guaira da Venezuela. Agora eu vou passar a opinião para Rian Anthony. E de todos os brasileiros, ao meu ver, o Atlético é o que mais, se deu melhor do lado do Inter e do São Paulo. Mas eu acho que o Atlético foi o que mais se deu melhor. Atlético Mineiro e Cerro Porteño. E aí América de Cali com a vaga na Sul-Americana e o Deportivo La Guaira apanhando de muito de todo mundo. Então, para Rian Anthony, Atlético Mineiro e Cerro Porteño nas duas primeiras posições, com a América de Cali ganhando a vaga na Sul-Americana e o Deportivo La Guaira saindo fora dos grupos da Libertadores. Eu vou pedir a opinião de João Vitor Sartor, por favor. Eu concordo com o Rian sobre o Atlético Mineiro passar e o La Guaira cair de tudo. Eu só inverteria o América e o Cerro. Eu acho que o América de Cali, ele tem mais... A gente sabe que a Libertadores é mais porrada, nem sempre é técnica. Deu uma final na fase agora, mas basicamente é isso.
É muita porradaria e os colombianos sabem bater melhor que o Cerro. O Cerro, ele até tem essa mística de ser muito forte no Paraguai e peidar na farinha na América. Tanto é que na América, Libertad e Olímpia vão melhores que o Cerro, geralmente. O Guarani. O Cerro tem meio que esse negócio. Ele é zoado no Paraguai por causa disso, de não ir bem na Libertadores. Então eu acredito que o Atlético América, que já bateu 4 vezes final de Libertadores, eu não acho que ele vai ser esse ano uma 5ª vez, mas só fazendo isso adentro. É o maior vice da Libertadores sem título é o América de Cali. Mas eu só trocaria o América e o Cerro ali, diferente do Rian. Então, na sua opinião, o João Vitor Sartor, o Atlético Mineiro se classifica, correto? O América de Cali se classifica também. O Cerro Porteño fica com a 3ª vaga e o Deportivo Laguardia com o 4º lugar e saindo fora da Libertadores. Cerro Porteño ganhando a vaga na Sul-Americana. Então, vamos passar a nossa última pauta, que a gente vai falar bem rápido, resultados dos estaduais. Eu tô aqui com o meu tablet, né? Tô aqui com o meu tablet. E a gente está fazendo esse programa no domingo, né? E o que nós vamos dar uma passada agora? A gente vai passar nos resultados dos estaduais mais importantes durante esses últimos 15 minutos que a gente tem aqui para conversar com vocês. Eu queria falar primeiro do campeonato paulista. Já que eu moro aqui, eu vou começar com o campeonato paulista. O Rian, Botafogo de Ribeirão Preto 0, Palmeiras 0 nesse momento. Agora temos 43 minutos do segundo tempo. O Palmeiras vindo com um time alternativo, né? E com uma formação alternativa, um 3-4-2-1. Qual que é a sua opinião sobre isso? E eu também queria saber o que você acha dessa nova formação do Abel Ferreira, por favor. A formação do 3-4-2-1, que ele antes vinha apostando no 4-2-3-1. Fábio, eu acredito que ele esteja fazendo mais um teste para fazer com que esse time alternativo, que consequentemente está recheado de reservas, entrarem no calor que vai ser a Libertadores, porque a Libertadores, o Palmeiras vai querer defender esse título. Então eu acredito para esse jogo específico, o Abel está usando para testar algumas peças, testar formações, para, ao longo da competição continental e até mesmo no brasileiro lá na frente, ter opções para jogos fora de casa, para usar outras formações táticas para determinados adversários. Então eu acho que é como se fosse um teste, esse jogo propriamente com o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas eu acho que 0-0, mesmo sendo um time reserva, tá devendo. O Palmeiras está devendo. Vamos lá, vamos passar então para vamos falar sobre o campeonato carioca. João Vitor, Boa Vista 2, Vasco da Gama 2. Um gol do Germancano e um gol do Gabriel Peck para o Vasco. 2 gols do Marquinhos para o Boa Vista. Eu queria saber de você, João, a importância do Germancano aí para o time do Germancano aí para o time do Vasco da Gama e esse surgimento aí desse menino, o Gabriel Peck, fazendo vários gols aí. Qual que é a sua opinião a respeito disso? E também se você acha que o empate do Vasco da Gama para o Boa Vista está sendo um ótimo resultado para o Vasco ou não? Ô, Fábio, só me traz uma informação que eu não estou conseguindo achar aqui. Esse resultado está eliminando. O Vasco ainda está vivo no Carioca ou esse resultado está eliminando ele? Ele está em 6º lugar. Sim, mas a quantos pontos está a classificação? Do quarto? Ele está a 4 pontos do 4º lugar, que é a Portuguesa do Rio de Janeiro. Então esse resultado está eliminando ele. Tá, então o Vasco tá mais ou menos, né? Rebaixado, eliminado no Carioca agora. Né? O Vasco usou o Carioca para se remontar,
mas mesmo assim, ficar fora de uma semifinal, o Rio de Janeiro só tem 4 times grandes, né? Diferente de São Paulo, que tem 4 grandes, mas tem vários times médios que vivem dando trabalho. No Rio de Janeiro, qualquer time grande que fica fora da semi já é vergonhoso. Então o Vasco e o Botafogo estão fazendo fiasco aí. O Flamengo está se classificando e fazendo fiasco também, porque empatou com o Português e perdeu para o Vasco, né, recentemente. Então, acredito que se esse moleque for tão bom quanto ele está sendo agora, talvez ele seja uma joia aí que o Vasco possa ir. E o Cano joga bem, mas não livrou o Vasco do rebaixamento no ano passado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, o Vasco tem que rever outras peças aí, não dá para depender só do Cano. Informação, o Vasco está eliminado. Então o Vasco então o Vasco está eliminado nesse momento do Campeonato Carioca. Informação trazida pelo Rian. Vamos agora ao Campeonato Catarinense. João Vitor Sartor, vamos falar sobre o jogo que a gente estava comentando aqui na pré-hora. Concórdia e Criciúma 0-0. Que você queria a sua expectativa aí? O que você acha sobre essa campanha do Criciúma, né? A gente estava conversando na pré-hora sobre como o Criciúma tá se portando, né? Dentro de campo. Parece que as coisas não estão indo bem, muito legal lá. Inclusive o time do Próspera tira muito sarro do Criciúma. Eu gostaria da sua concepção aí sobre o trabalho do Criciúma nesse momento. Uhum. Eu só pegar o Criciúma, só para quem é de fora aqui entender mais ou menos como é que funciona aqui na minha região. Eu sou de Tubarão e Criciúma é a cidade grande próxima e a gente tem meio que uma rivalidade de cidade, não só esportiva, até de comercial. E ambas as cidades, cada cidade tem 2 times que se enfrentam, se detestam. E aí o Próspera estava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás ele não existia, mas ele era um time licenciado. Ele é campeão catarinense nos anos 60, mas ele não existia mais. E ele voltou e já está na primeira divisão. Ele tem o lendário Paulo Baier como treinador. Né? O Paulo Baier, que jogou no Criciúma, ele gosta da cidade. Então ele abraçou esse projeto do Próspera para voltar a morar em Criciúma. E o Próspera está zoando, porque é um time que não existia há 4 anos. Agora está melhor. O Criciúma está caindo para a segunda divisão. Né? Em outro ponto, o time que está em 10º, né, caiu 11º e 12º, é o Ercílio Luz, que é daqui de Tubarão. Então tá meio essa divisão, porque a cidade é dividida em 2 times, tem um lado, a gente fala que é o lado azul e o lado vermelho. Né? O lado do Ercílio Luz e o lado do Tubarão, que é o time que é até o time que eu torço, que tá na segunda divisão atualmente. Parece um pouco de Parintins. Parintins também é vermelho e azul? Parece um pouco com Parintins, no Amazonas. Tem o caprichoso e o garantido, não é? O boi caprichoso e você tem o boi garantido. São os 2 bois bumbás que existem lá na região amazônica. É o caprichoso e o garantido. Se eu não me engano, o caprichoso é azul e o garantido é o boi vermelho. Então, vamos lá. Agora, continuando, depois dessa pitadinha histórica sobre Boi Bumbá e Amazonas, vamos ao Campeonato Carioca. Agora, falando com o Rian, é o seguinte, tivemos hoje Bangu 1, Volta Redonda 1. Queria que... Oi. Só para terminar aqui a fala. Pode falar. Do que eu tava falando lá, que aí a cidade tá meio mista, porque de um lado a gente quer que o pessoal do Tubarão quer que o Ercílio caia, mas do outro é o principal time da cidade rival que tá caindo, que é o Criciúma, então tem esse lado. E outro detalhe interessante é o fato de que hoje o Ercílio Luz perdeu pro Avaí em Florianópolis, e na última rodada o Avaí pega o Criciúma. Então o Avaí, que já é o time da capital, todo mundo conhece, tá sendo bem importante aí nessa reta final, e decidiu o rebaixamento. Ele venceu o Ercílio lá na ressacada e enfrenta o Criciúma no Heriberto Rios na quarta-feira. Então vai pegar fogo aqui o final do Catarinense. Lembrando que tem a regra da CBF, que times de segunda divisão não podem jogar o campeonato de nível nacional, o Criciúma está na Série C,
Porém, a última vez que isso aconteceu em Santa Catarina, que foi com o Joinville, a Federação Catarinense só mudou o nome do campeonato de Campeonato Catarinense Série B para Série A2. Então, acredito que vai ter esse negócio aí de mudar o nome do campeonato se o Criciúma eventualmente cair, justamente para não atrapalhar a nível nacional. Acho que o Fábio deu uma caída, mas eu tinha puxado sobre o jogo do Bangu. Né? Eu não sei qual é a pergunta que ele ia fazer, mas era relacionado ao jogo do Bangu. Tens algo a dizer sobre esse jogo? Bangu e Volta Redonda, né? O Bangu, penúltimo colocado do Carioca, só não caiu porque o Macaé foi bem pior, né? E o Macaé já deu adeus. E o Volta Redonda é líder do campeonato nessa fase, né? Não é a primeira fase, essa fase quadrangular final. E agora vai na última rodada decidir com o Flamengo para ver quem termina essa etapa na liderança geral. É isso. O Bangu, por muito pouco, caiu. Quase cai, na verdade. Mais alguma coisa? Mais resultados estaduais? O Fábio está com problemas técnicos, então a gente vai encerrando por aqui, aparentemente. Né? Então, eu vou puxar aqui para os lugares aqui só para seguir. A rádio onde o Fábio trabalha, o Outra Dimensão. Eu vou tentar trazer o Fábio de volta, vamos ver se funciona. Fábio, está nos ouvindo? Fábio está na outra dimensão, literalmente. Aproveitando o mexer aí, o nosso apresentador foi para outra dimensão, então vai lá, tem a página no Instagram, o canal no YouTube, a rádio, né, web rádio WR Outra Dimensão, que o nosso colega Fábio trabalha. Tem também, aproveitando que falamos do Fábio, amanhã, 9 horas da manhã, teremos o Gol e Bandeirada 04, esse programa que o Fábio apresenta, trazendo notícias para você, tá muito bom, recomendo. Ele traz notícias de futebol, Libertadores, NASCAR, Fórmula Indy, Fórmula 1, muito bom, recomendo. E também recomendo a página Opinião Esportiva, que é no Instagram. Eu vou ver se eu consigo escrever, provavelmente quando esse vídeo sair, já vai estar escrito uma crônica sobre o Renate, né, e a sua saída do Grêmio. E, então, é onde você fica informado de quando sai o vídeo. Esse vídeo aqui que você está vendo, ele saiu em estreia, né? Porque o algoritmo é um pouco melhor quando sai em estreia do que gravado direto. Então, eu vou avisar lá no Instagram quando sair a minutagem para vocês. Então, se você está assistindo aqui em estreia, né? Aguardo você aí. Fábio, você quer falar alguma coisa aí? Eu já citei o WR, a outra dimensão, mas você gostaria de falar de algum outro projeto? Bem, eu só queria terminar aqui, eu acredito que a gente já tenha terminado o programa, né? Eu queria agradecer, primeiramente, o QG Esportes, primeiramente, em segundo lugar, pedir desculpas aqui, porque no momento que você estava falando, Sartor, eu acabei interrompendo o seu raciocínio, só que acabou dando um corte, uma travada, eu não conseguia ouvir seu retorno, então queria pedir desculpa aos nossos telespectadores. Claro, nosso programa é feito via home office, então, por esse motivo, a gente tem esses problemas de conexão, né? Sartor faz o programa dele em Tubarão, Santa Catarina, o Rian faz lá do Rio de Janeiro, eu faço aqui de São Paulo, às vezes tem esses problemas de conexão. E eu queria, além de tudo isso, dizer que é sempre um prazer estar aqui nessa jornada junto com vocês. E também dizer, por último, que essa camisa de hoje foi muito especial, porque hoje tivemos uma grande vitória do holandês Max Verstappen, quebrando uma sequência gigantesca de Lewis Hamilton, uma sequência imensa de Lewis Hamilton. Então, mostrando aí um pouco daquilo que a gente vinha falando a respeito de Fórmula 1. No próximo QG a gente vai falar de outro tema, algo novo a ser abordado. Então, um grande abraço a todos vocês. E daqui a pouco está disponível o nosso
o nosso programa, né? O nosso QG Esportes de todo final de semana. Um grande abraço e até mais. A gente se vê na Web Rádio Outra Dimensão e também aqui no QG Esportes. Tchau. Só aproveitando que o Rian voltou, né? Então a gente não pode, já que o Rian tá aqui, é o tempero aqui nosso. Rian, tu já me falou aí no WhatsApp qual seria caso você não conseguisse voltar, mas já que você conseguiu voltar, fala aí qual é o nome do estúdio hoje que a gente tá gravando isso. É isso, galera. Eu dei uma de Macaé aqui, caí, mas já voltei, né? Só para me despedir rapidinho. Galera, muito bom estar com vocês mais uma vez no episódio do QG 006 Esportes. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Cuidem-se, bebam água, usem máscara e álcool em gel. E a gente falou aqui ao vivo dos estúdios Lionel Messi que provavelmente, pode ser que sim, pode ser que não, fez a última dança com o Barcelona. E com o título da Copa do Rei em cima do Atlético Bilbao. É isso, galera. Uma boa noite a todos e agora é BBB. Arthur, eu tenho uma coisa para falar também. Gravamos este programa aqui diretamente dos estúdios que vai ficar batizado oficialmente, fixo, Cenoura Bravanel. Um abraço. Eu não peguei a referência, mas tudo bem. Silvio Santos. Não, eu entendi que é o Silvio Santos, eu só entendi o motivo do estúdio. Mas tudo bem, estamos lá, Cenoura Bravanel. A meu ver, eu gosto dele, tá? Eu acho ele é um dos meus ídolos pessoais aí. Modéstia à parte. Então eu gostei do nome, Fábio. Então fico aí, aguardo vocês. Segunda, Gol e Bandeirada. Quarta-feira, para quem é flamenguista e para quem não é, vamos falar sobre a era Zico no Flamengo. E domingo, como é de praxe, encontramos você aqui no QG Esportes 007. James Bond, que se cuide, porque nós estamos chegando. Falou.